Mas eu acho que tem isso daí, tem um efeito sobre a pessoa que assim procede, que é quando você encontra alguma coisa que de fato fica de pé, você tem a impressão que está diante de um milagre. E isso faz bem. Mas à Ver medida... alguns milagres de vez em quando. É que eu sinto que, pelo menos pra mim, assim, à medida que eu vou... quanto mais coisa... E aí a gente falei isso aqui antes de começar. Quanto mais eu tento entender o que tá acontecendo pra procurar coisas que ficam de pé, mais eu me deparo com o fato de que quase nada fica de pé, pelo menos baseado na minha vasta ignorância. Então, assim, não estudei Santo Agostinho, sei lá, ouço por cima vocês falarem, não entendo muito do Hermes Trismegisto, nada disso, nem sequer li a Bíblia inteira, né? Mas à medida que as coisas vão... que eu vou ouvindo as pessoas falar sobre aspectos da vida ou como as coisas... Até reflexões mais profundas, que nem... sei lá... sobre o tempo. Outro dia eu estava ouvindo o Clóvis falando, dando uma aula sobre tempo e tudo mais, e eu fico, porra... Nada, à medida que a gente vai estudando, vai lendo, vai tentando entender as coisas, menos as coisas fazem sentido e parecem, no fim, parar de pé, né? E aí a gente vem parar num mundo em 2025 com informação pra cacete, pra todo lado, assim, várias possibilidades da gente... inclusive uma porrada de informação de merda mesmo, assim, que não serve pra muita coisa. E você vai tentando descobrir o que é verdade pra começar. Assim, até mesmo factual, porque hoje em dia é difícil você saber o que é verdade. Porra, tá difícil você confiar nas fontes que você sempre viu e tudo mais, porque tu lê uma parada e aí tem um outro cara aqui que a princípio é um estudioso que tá falando o contrário, daí tu fica, caralho, meu irmão, e aí, agora eu não sei mais nada que tá acontecendo. E a verdade é que quanto mais eu acho que eu sei, mais eu percebo que eu não sei, né? Mas como a gente falava aqui antes, quer dizer, isso tem a ver com Sócrates, né? Que tinha muito mais repertório que eu pra falar isso que eu acabei de falar, né? E falou, no final das contas, que quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Aliás, isso em filosofia se chama de docta ignorância. Docta De ignorância. douta, sábia ignorância. Essa é uma ignorância não porque você nunca leu nada, não pensa em porra nenhuma, né? Mas sim porque você foi um pouco além daquilo que normalmente se vai e, portanto, você percebe que quase nada fica de pé. E quando você adentra esse terreno que você falou aí de várias narrativas, você não usou a palavra, mas estava falando disso, né? Tem narrativa disso, narrativa daquilo. No mundo que a gente vive hoje, então, esse efeito é maior ainda. Porque, como você bem disse, você tinha uma marca que você considerava portadora de credibilidade, aí vai alguém que aparentemente tem repertório e credibilidade, põe em dúvida aquilo, né? Aí você começa a olhar, por exemplo, no jornalismo em geral, viés para cá, viés para lá, na forma de tratar as coisas, né? Só que aí quando você vai atrás para a filosofia, isso é uma coisa que a filosofia ajuda muito. Eu lembro da minha primeira aula na USP, em filosofia, que o professor falou, eu nunca esqueço disso, que ele falou basicamente, mais ou menos o seguinte, ele falava para todo mundo, né? Não só para minha turma, naquele ano. Vocês não estão aqui para achar nada, não estão aqui para ter opinião nenhuma. Qualquer coisa que vocês pensarem, alguém, muita gente já pensou antes de você muito melhor. Cale a boca e leia os clássicos. Da filosofia, no caso, né? Então, a filosofia, por exemplo, nesse assunto que você citou sobre um fala A, o outro fala menos A, a filosofia grega já sabe disso há 2.500 anos. Que ninguém sabe onde a verdade está. Ninguém sabe. Porra. Inclusive, na democracia ateniense, que os caras inventaram esse negócio, até onde se sabe, menos ainda. Porque fora da democracia, como só alguns falam, então você até pode ter uma ilusão de que sabe onde está. Quando muitos começam a falar, aí você percebe que ninguém sabe onde está. Sim. Entendeu? Então, esse é um problema clássico da filosofia. O homem é a medida de todas as coisas, como dizia Protágoras, o sofista, ou existe de fato alguma coisa que não seja pensado?
Será que se as vacas tivessem deuses, os deuses teriam cara de vacas? Quer dizer, entende? Então, isso é um problema que está rolando aí há muito tempo. E assim, vamos lá, existe sabedoria, então, em ser um cara, em ser uma pessoa, um ser humano que tem muitas dúvidas? Acabou a pergunta? É. Acabou? Não, porque eu tive a impressão que você ia continuar a falar. Sim. Porque, ó, se a gente tá falando que à medida que Sócrates, que era um cara com foda, no fim ele conclui que, porra, só sei que nada sei. Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Então, não dá pra gente dizer que esse cara é um estúpido, né? Esse cara era extremamente sábio. Inclusive foi condenado à morte por isso. Isso, um veneninho, né? Então, assim, isso significa que quanto mais a gente pensa e quanto mais a gente busca sabedoria, maior é a sensação de ser ignorante, no fim das contas. Então, existe sabedoria nessa sensação, porque é uma sensação que nada sabe, porque sabe pra caralho, no fim das contas. É por isso que a gente chama de ignorância sábia, né? Douta ignorância, porque não é propriamente uma ignorância no sentido de que ela é função e é efeito de um repertório vastíssimo, né? Então, por isso que não é exatamente ignorância, mas é ignorância pelo fato de você tentar vários caminhos e ler sobre pessoas mais inteligentes que você, que tentaram vários caminhos, e perceber que há sempre uma falha aqui, uma falha ali. Você tem uma teoria assim, mas de repente você conhece uma outra que é assado, e nesse meio tempo tem toda a área, você citou Santo Agostinho aí, tem toda a área em que você associa o conhecimento do comportamento humano, da natureza humana, que reflui sobre a percepção de como é difícil você saber se alguma coisa é verdade ou não, né? Então, essa sabedoria, ela pressupõe o fato de que você fracassou muitas vezes tentando saber as coisas, né? Você bateu com a cara na parede várias vezes e, portanto, há sabedoria nisso sim. Ela pressupõe um repertório gigantesco, porque senão você não consegue fazer o percurso. Entende? E ter um repertório gigantesco não significa que você vai amanhã ler 150 livros. É você, de fato, procurar repertório, procurar fonte, começando sabendo que você nunca vai conseguir saber tudo, né? E que tem muita coisa que você nunca vai alcançar. Mas quando você começa a ter tesão pelo fato de saber que tem muita coisa que você não vai conseguir saber, então talvez você esteja chegando nessa dor da ignorância aí. Dá para um cara desse ser uma pessoa orgulhosa, no sentido mais básico mesmo? Assim, o cara, ele é um cara que se coloca num patamar acima das outras pessoas, mesmo sabendo que ele... Se é que ele sabe, se é que... Bom, supõe que sim, né? Percebe que ele não sabe tudo. Ou que ele alcançou o patamar de perceber o tanto que ele falta saber, né? O orgulho passa por esse cara aí? Passa. Olha, duas coisas. Primeiro, para mim, especificamente, que chegou na filosofia depois de alguns anos de formação em psicanálise, que eu nunca exerci, porque, graças a Deus, hoje eu vejo claramente que eu não teria nenhuma paciência, né? Mas que estudei e continuei a estudar durante a graduação de filosofia e durante o mestrado, né? Comecei a estudar ainda no segundo ano da faculdade de medicina, quando eu estava lá perdido na medicina. Então, eu chego na filosofia sem achar que tudo que nos move está na ordem do consciente e da razão, grosso modo, né? Então, acho que, de repente, você pode ser uma pessoa excepcionalmente orgulhosa e ter vários doutorados e ter lido muitos livros, e isso não ter arranhado nem um pouco essa tal vaidade que, na realidade, está vinculada diretamente à seção de vazio. No latim, uma coisa está ligada na outra. Vão, vanidade, vaidade, é tudo a mesma raiz, né?